Opa, galera, beleza? Professor Rodrigo Arena para mais uma aula de história, né? Como vocês estão sabendo, esse período aí de fase de restrições devido à pandemia, nós vamos ter algumas aulas por meio de aula de vídeo, né? E para não ficar essa coisa afastada, só mandar outros vídeos para vocês, eu decidi gravar algumas aulas, né, sobre os assuntos que a gente está tratando aí na escola. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar da pré-história. A pré-história é um período aí da história da humanidade que vai desde o surgimento do homem até 4.000 anos antes de Cristo. É o maior período histórico que nós temos e ele carrega esse prefixo pré de pré-história justamente porque designa esse prefixo, ele quer dizer antes, né? Ou seja, pré, antes da história. E aí a gente se pergunta, né, por que, né, um período histórico ele está ali chamado de pré-história, antes da história. E aí tem duas questões. Ele é histórico porque a história é uma ciência humana e ela só se dá a partir de onde tem homem. É o homem que é o mecanismo de evolução da história. Tá? É o homem o motor da história, é ele que faz as transformações do mundo, as transformações na sociedade. Já existia esse homem, ele já estava fazendo essas transformações. Mas para a ciência e história, é necessário documento histórico, e esse documento histórico ele tem maior validade quando esse documento histórico ele é escrito. E aí a gente tem um problema, né? O homem só vai desenvolver a escrita ali por volta de 4.000 antes de Cristo. Então, os documentos históricos durante esse período chamado pré-história, eles são extremamente escassos, tá? São muito escassos. Então a gente vai estar falando com pinturas rupestres nas cavernas, a gente está falando de utensílios de caça, utensílios da vida cotidiana, das roupas, né? E como que se dá isso. Através disso, aí o historiador vai fazer uma série de interpretações de como esse homem, né, se desenvolveu no mundo, tá? Então, o primeiro período, né, da pré-história, a pré-história é dividida em períodos, né? O primeiro período pré-histórico ele é o período chamado período paleolítico. Tá? O período paleolítico ele vai do surgimento do homem até aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo. Tá? A palavra paleo, do grego, quer dizer antigo, lítico, pedra. Então seria o período da Pedra Antiga, se a gente fosse fazer uma tradução livre. Os historiadores aqui no Brasil preferiram utilizar o termo Idade da Pedra Lascada. Tá? Justamente porque os utensílios nesse período eles são muito rústicos. Tá? O homem nesse período ele está trabalhando com utensílios rústicos, feitos de pedra, madeira, osso. Né? Então esse período aí é um período da história da humanidade que esse homem ele é nômade. O que quer dizer nômade? Sem residência fixa. Esse homem, quando eu falo homem, é um grupo de homem, um ser social, então ele sempre andava em grupos. Esses grupos de homens, eles ficam alternando de lugares, tá? Por quê? Porque esse homem nesse período ele não sabia plantar, tá? Esse homem nesse período ele não sabia criar animais. Então, nesse período da humanidade, o homem ele vive da caça e da coleta. Ele caça o animal, mata o animal, come esse animal, tá? E depois ele vai atrás de outro. Né? Então, quando ele chega numa região e coleta as frutas, né? Vive da coleta dos frutos que a natureza lhe oferece. Então, quando esse grupo chega numa região e a comida começa a encontrar dificuldades para achar comida, uma escassez de alimento, ele vai para outra região. Por isso que nesse período a gente conhece o homem como o homem das cavernas. E aí ele é nômade. Esses grupos de homens eles ficam mudando de quando em quando, tá, durante essa sociedade. Tá? E de uma forma bem rústica, né? Se a gente for pensar o que de tecnologia, né? Tecnologia, aquilo que o homem criou para facilitar a vida. No período paleolítico, né, o mais importante, né, é o controle do fogo. Tá? E não é mais o mais importante para o período ali, é o mais importante de toda a humanidade. Né? O controle do fogo é mais importante do que o computador hoje que você está acessando o celular. Porque se não fosse o controle do fogo, não ia chegar até isso. Né? Se o controle do fogo faz com que ele consuma alimentos
né, mais aquecidos, sem bactérias, aumente a longevidade desse homem por não pegar, né, doenças vindas desses alimentos crus que ele consumia. O tempo de digestão que sobra para esse homem começar a pensar em outras coisas e aí desenvolver a sociedade de uma forma melhor. Tá? Então é assim que ele vai viver, o homem da caverna, muito tempo, com os perigos da natureza, se abrigando em cavernas, no período paleolítico, que é o maior dos períodos. Ali aproximadamente ali por volta ali de 10.000 a.C., o mundo vai passar por uma era glacial, uma era do gelo. Tá? E esses grupos de homens, muitos deles vão ficar presos, sem poder se locomover. Tá? E nesse momento é aí que está toda a teoria, e a gente está se pautando aí tudo sobre a teoria da evolução, o darwinismo, tá? Que a criação do homem se dá através da evolução das espécies, tá? Que a Terra surgiu do Big Bang, e aqui não importa qual seja a sua crença, que Deus criou, ou que o homem seja uma criação a partir da costela do Adão. Isso daqui não vem ao caso, tá? Cada um acredita no que quiser. O que a gente está falando aqui, que são a teoria mais aceita pela ciência, é a teoria que cai nos vestibulares, é a teoria que a gente repassa aqui na escola, não desmerecendo as demais. Tá? Então, seguindo essa teoria da evolução das espécies, Darwin diz que a natureza ela vai ser comandada não pelo animal mais forte, mas por aquele que tem a maior capacidade de se adaptar ao ambiente. E é justamente aqui que o homem vai se destacando dos outros animais nessa natureza. Então, o que ocorre? Né, quando esse homem fica preso, alguns grupos vão ser eliminados, vão morrer de fome, não vão conseguir se virar, porque eles não conseguem se locomover para uma região onde tem alimento. A região onde ele está escassa, as geleiras em volta impedem que ele passe para outra região, e aí você tem uma problemática nesse estilo de vida nômade. E aí algumas sociedades nesse período aí vai começar a desenvolver, vai se adaptar a ficar num lugar só. E aí vai começar a desenvolver a agricultura, né? Plantação, né? Cultivar o campo, ager, campo, cultura, cultivar, né? Do latim. Então, agricultura, cultivar o campo, plantar. Então, o homem desenvolve nesse período a agricultura, ele desenvolve a pecuária, a criação de animais, fazer um cercadinho, botar os bichos lá, esperar os bichos, né, entrarem no cio, cruzar, dar outros bichos, e assim ele não precisa ficar caçando, ele tem uma comida dentro do cercado, ele vai controlar esse consumo, e aí a partir desse momento o homem, o que a gente chama aí, começa o período neolítico, né, a partir daí, que é o segundo período pré-histórico, que vai de 10.000 a.C. a 4.000 a.C. Tá? Então, nesse período aí neolítico, neo, novo, lítico, pedra, idade da pedra nova em tradução livre, em tradução da história, né, como os historiadores brasileiros né, preferiram designar esse termo, né, é a idade da pedra polida. Então, aí o homem já começa a melhorar os seus utensílios, né, já começa a ter um desenvolvimento um pouco melhor de todas as coisas. Então, nesse período aí, né, o que é principal é o cultivo do campo, e a pecuária, a criação de animais, e aí ele não precisa mais ficar se locomovendo, e aí a gente chama uma sociedade fixa de uma sociedade sedentária. Então esse homem, que já vive num grupo social, né, não é um cara sozinho, ele começa a se fixar num único ambiente, né, uma sociedade sedentária. E a partir daí, aquelas coisas que ele não tinha necessidade, ele começa a ter, porque agora eu não preciso mais me abrigar em caverna, eu posso investir meu tempo e a minha inteligência em fazer uma moradia, em fazer uma casa, né? E aí essa sociedade, esses vilarejos, né, eles começam a ser formados, tá? E quando a gente pensa em tecnologia nesse período, né, então tem muitas coisas interessantes, né? Não só em tecnologia, mas daquilo que é relevante social, por exemplo, a religião, né? Esse homem, ele não tem essa noção, né, de Deus que nós temos. Então ele acha que é divindade tudo aquilo que ele não consegue explicar. Então ele não consegue explicar o sol é uma divindade, a lua é uma divindade, a chuva, os ventos, e isso interfere diretamente na sua plantação. Né? Se o sol ficar muito escaldante e não chove durante dias, ele vai ter um problema com a plantação. Né? Se a chuva é demais e alaga os seus campos, ele tem um problema com plantação. E aí ele começa a pedir para essas coisas, né? Pedir, louvar, cultuar. E aí começa a ideia dessa religião primitiva, da religião pré-histórica.
Então começa ali, né, o homem cultuar aquilo que ele não consegue explicar. A invenção da roda, a invenção da roda para começar a locomover as coisas dentro do campo, até as estátuas religiosas, as pedras que eles acreditavam ter poderes divinais, né, levar até o campo dele. Então eles vão transportar isso e aí começa o desenvolvimento da roda. E aí esse homem no período ele vai começando a desenvolver várias outras coisas para ajudar ele. Ele vai desenvolver a tecelagem, vai começar a desenvolver o tecido, não vai mais se vestir propriamente de couro de animais, a cerâmica, né? Então os utensílios começam a ficar melhores, tá? E essa sociedade, ela vai vendo uma necessidade de marcação, né? Elas vão começando a crescer e aí todo mundo tem que contribuir. Eles elegem um líder lá que provavelmente vai ser o chefe da família, são sociedades familiares, né? Um patriarcado familiar. E aí esse líder, esse homem mais velho da família, ele que rege. Só que a família começa a crescer, o período de vida desse homem pré-histórico ele começa a aumentar. E aí para saber se todo mundo está contribuindo, existe a necessidade de marcação. É o que vai acontecer ali por volta ali de 4.000 anos antes de Cristo, né, esse período de marcação. E aí ele precisa fazer registro. Aí o homem vai desenvolver escrita, né, as duas primeiras sociedades que vão desenvolver isso é os sumérios na Mesopotâmia, com a escrita cuneiforme, e os egípcios, no Egito, com a escrita em hieróglifos. Então, eles começam a desenvolver esse tipo de marcação, de contribuição. Esses lugares começam a aumentar, então começa o aparecimento do que a gente chama cidade, então tem escrita, tem cidade, e aí começa o surgimento da política, propriedade privada, né? O cara cercar um terreno e falar, esse terreno é meu, e assim por diante. É importante ressaltar que alguns historiadores eles vão colocar aí dentro do período neolítico uma coisa chamada Idade dos Metais, que vai mais ou menos de 5.000 anos antes de Cristo até 4.000 antes de Cristo, tá? Que outros colocam dentro do outros separado, Idade dos Metais, então período paleolítico, período neolítico e Idade dos Metais. Outros colocam a Idade dos Metais dentro do neolítico. Ou seja, por volta ali de 5.000 a 4.000 a.C., esse homem aprende a lidar com a metalurgia, né? O que isso quer dizer? Ele começa a achar na natureza minérios e colocar esses minérios à temperatura. Então ele vai colocar o ferro e vai ver que aquilo ali derrete, tira as impurezas, o ouro, a prata, e vai misturar, fazer ligas, né? Vai misturar lá a prata com o cobre, e aí ele vai adquirir o bronze, né? Lembrando que esses materiais eles são materiais, né? O bronze sim é fabricado de uma liga, é uma mistura metalúrgica, mas os outros eles são materiais escassos, estão na natureza, né? A vista de quem não conhece é uma pedra. Você passar por um lugar, tá lá o ouro rústico, é uma pedra, entendeu? Então esse homem ele começa a identificar essas pedras, né, esses minérios que são diferentes, e ele começa a aquecer, a dar formato, é muito mais fácil. Então, e aí começa a surgir material para caça melhor, né, lança e assim por diante, né, com pontas de bronze, né, e até para utensílios domésticos mesmo, né, panela e tudo mais. Tudo bem? É importante ressaltar, pô, professor, não tem documento, como que se sabe tantas dessas coisas? Justamente pelo aparecimento desses utensílios. Como que a gente sabe que o homem não tinha agricultura antes de 10.000 a.C.? Porque não tem utensílios de agricultura, não tem uma pá, não tem uma enxada, não tem um arado antes de 10.000 a.C. Então é a partir disso que o historiador faz as suas interpretações, tá? E aí é muita interpretação, né? Por exemplo, como esse homem nômade, né? Se a gente for falar da pré-história brasileira, né? Como que o homem chegou até aqui? Porque, segundo a ciência, o homem surgiu na África e devido, né, essa característica nômade do período paleolítico, ele vai se locomovendo, sobe, vai para a Ásia, ali no Oriente Médio, vai para a Europa e assim por diante. Mas como que esse cara chegou na América, né, que é um continente totalmente separado? A teoria mais aceita é a teoria do Estreito de Bering. Então, o que é o Estreito de Bering? O estreito são regiões, né, da geografia, né, não é a minha área, mas são regiões, pequenas faixas de mar, tá? Que separam uma região da outra. O Estreito de Bering é essa pequena faixa de mar que vai separar a Rússia, né, na Ásia, né, o leste europeu,
né, que fica, né, a leste europeu, não, né, ao leste, né, porque tem a Europa Ocidental, a Europa, né, do leste. Só que o que acontece? Que a Europa Oriental, que a Rússia pega um pedaço dessa Europa, só que a Rússia é um país tão grande que ela chega até o continente asiático, é o maior país do mundo, né? E aí a região lá da Rússia, lá no final da Rússia, lá gelo pra caramba, é a Sibéria. E a Sibéria, né, ela fica separada pelo continente americano, que hoje a gente conhece como Alasca, por um estreito de Bering, que é uma faixa de mar de 74 quilômetros. Então acredita-se que o homem tenha passado, né, esse homem nômade ali do período paleolítico, ele tenha passado dessa região aí, né, ele fazendo esse nômade, chegado na América, porque no período glacial teve um congelamento parcial, principalmente do hemisfério norte, e aí congelou essa faixinha de mar. E aí ele atravessou andando esses 74 quilômetros que separa a Ásia, né, Rússia, da América, aí no caso dos Estados Unidos, que é o Alasca. E aí, a partir desse momento que esse homem nômade ele entra no Alasca, ele vai se separando dentro desse continente americano e formando milhares de povos, né? Desde dos Sioux nos Estados Unidos até o Tupinambá no Brasil, os maias, os incas, os astecas, e aí vai tendo outras civilizações dentro do nosso continente. Tudo bem, galera? Então, essas são algumas observações sobre a pré-história. Já falei algumas coisas em sala de aula, mas vale reforçar. Então, para vocês que vão ver essa aula, eu vou pedir que faça aí um pequeno resumo aí de umas 15 linhas, né, e me mande via alguma plataforma, né, o Google Classroom, ou mesmo pelo WhatsApp. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode tirar comigo. Um abraço e até mais.